velocidade! Estamos começando mais um Fórmula Brother excepcional, depois de uma corrida alucinante em Monza. Meus amigos, temos aí Leclerc lá em 2019, temos Gasly em 2020, temos Daniel Ricciardo em 2021, num circuito que nunca decepciona. Mas antes de falar aqui de todos os destaques da corrida italiana, eu quero dar uma boa noite aí para os nossos participantes. Primeiro ele, Guilherme Sardinha, uma boa noite para você. Muito boa noite, pessoal. Valeu, time. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Depois dessa corrida maravilhosa, temos muito para conversar hoje. Acho que tivemos aí fácil a corrida com as imagens da era híbrida, diria. E acho que fica muito para conversar. Vamos lá, gente. Valeu. Bacana. Estamos tendo aí alguns problemas técnicos com a internet do Guilherme, mas ele também, que estava aí parado no congestionamento no último programa, mas chegou a tempo para o programa de hoje. Olá, Alex Barmeli. E aí, galera, beleza? Depois de algum tempo ausente, mas aí pronto para comentar um pouquinho mais desse final de semana que, rapaz, é difícil dizer qual é a melhor corrida do ano, porque toda corrida está sendo sensacional, né? Mas acho que essa não chega lá, mas tá quase. Bacana, que coisa boa. Descobri aqui que o problema é na minha internet, mas vamos seguir com o programa. Quero dar uma boa noite para ela, sempre ela, Isabela Ziller. Boa noite a todos. Meu coração McLaren tá quentinho depois dessa corrida que foi assim, espetacular. Gostei muito, realmente. Esse ano tá difícil escolher uma corrida. Eu tinha sugerido até da gente fazer no final do ano um podcast assim, melhores momentos, mas vai ser impossível a gente conseguir escolher o melhor momento de qualquer que seja o momento, porque cada corrida tá surpreendendo e essa não foi diferente, né? Bacana, que legal. Mas, gente, vamos lá. Antes da gente falar da Fórmula 1, quero fazer um giro rápido. O Alex aí, que hoje vai ser o nosso correspondente aí de Fórmula 2, de Porsche Cup, de MotoGP. Alex, aquele giro internacional que todo mundo gosta. É isso aí. Vamos rapidão, só para a gente não se alongar demais no assunto, mas Fórmula 2 a gente teve aí a estreia de Enzo Fittipaldi esse final de semana, né? Que ali pelo meio do ano, praticamente um piloto sem carro nenhum, e agora, de repente, está lá na Fórmula 2, mostrou um bom ritmo aí no fim de semana, fez uma corrida razoável, digamos assim, para uma primeira impressão num carrinho de Fórmula 2, mas o meu destaque aqui é para o Oscar Piastri. Corrida, é um piloto estreante aí na categoria também e vem liderando o campeonato, ganhou mais essa etapa agora em Monza no final de semana, né? Seguido do Guanyu Zhou e do Dan Tickton. Então, ele está abrindo agora já 15 pontos na classificação geral da Fórmula 2 em cima do Guanyu Zhou. O Schwartzman, que já é veterano de Fórmula 2, que deveria ser o cara que está ali na frente, que todo mundo aposta, segue na terceira colocação e não tem feito aí umas sensacionais corridas como a gente estava acostumado a ver, né? Então, acho que o destaque desse fim de semana na Fórmula 2, aí, de fato, Oscar Piastri da Prema vem surpreendendo. Na MotoGP, a gente teve uma corrida muito boa de novo nesse final de semana. Briga homérica de Marc Marquez e Bagnaia até o final, mas o Marquez não conseguiu e deu Bagnaia de novo nesse final de semana. Eles chegaram a dividir várias curvas, o Marquez aplicando X em cima do Bagnaia, na curva seguinte o Bagnaia em cima do Marquez. Foi uma corrida muito legal, e as voltas finais realmente emocionantes. E o Quartararo, então, segue ainda liderando o campeonato, seguido agora do Bagnaia, né? O Johan Mir caiu aí para a terceira colocação com o resultado aí da última corrida. E na Porsche Cup, acho que o destaque da Porsche Cup, além, né, o Paludo vem aí liderando, né, a categoria, está fazendo um ano espetacular, seguido do Neugebauer, mas acho que o destaque da corrida desse fim de semana foi o acidente cinematográfico do Rodrigo Melo, que felizmente saiu ileso, né, mas fez uma capotagem digna de cenas de Vin Diesel, que estava lá em Monza, de fazer isso em Velozes e Furiosos. Realmente impressionante, e graças a Deus saiu ileso. Acho que de giro rápido aqui, essas três categorias foram as principais que a gente acompanhou aí também durante o final de semana.
Bacana, bacana. Aqui no Fórmula Brother tem sempre a melhor notícia. Mas, pessoal, vamos para Monza, que eu estou alucinado, estou acelerado. A gente está gravando na terça-feira, o programa está hoje na quinta, mas a gente gravou na terça. A corrida foi antes de ontem, mas até hoje eu estou acelerado. Gente, vamos para um pontinho específico aqui. 2012, GP Brasil, 170 GPs atrás. Vitória de Jenson Button pela McLaren. Essa foi a última vitória da McLaren na Fórmula 1. Agora vamos um pouquinho mais para trás, 220 GPs atrás, no Canadá. Quando sim, ele, com apenas um título mundial ainda, Lewis Hamilton e Jenson Button venceram o Grande Prêmio do Canadá lá em 2010. Desde então, a McLaren não havia feito uma dobradinha. E aconteceu... Isabela, vamos com você, porque nós somos torcedores da McLaren, assumidos. Foi espetacular, Isabela Ziller. Olha, foi espetacular. Eu tava assim, a gente faz a nossa previsão, né? A gente dá aí quem que a gente acha que a gente vai ganhar, mas eu não tinha como prever nos meus melhores sonhos que esse seria o nosso pódio, sabe? Não podia mesmo. E eu já falei para vocês, né, que eu faço esse negócio de pintar a minha unha de acordo com o piloto que eu quero que esteja no pódio, e tem dado certo, gente. Eu vou continuar fazendo isso, porque tem dado certo. Dessa vez eu pintei de rosinha, em homenagem à nova coleção do Daniel Ricciardo, e deu muito certo. Eu tô muito feliz. Pulei, chorei, plantei árvore e dei nome de Lando Norris e Daniel Ricciardo, porque eu acho que mereceu para comemorar esse dia. Depois eu vou mandar foto das minhas plantinhas. Plantei 2 IPs, um é Lando Norris e outro é o Daniel Ricciardo. Eu precisava eternizar esse momento. Aí eu eternizei desse jeito, porque realmente foi espetacular, foi lindo. Ah, que legal. Vai que a próxima dobradinha é só daqui 270 de novo, né? Então, não sei, né? Eles vão estar grandes já, isso é legal. Isso que eu ia falar, eu espero que os IPs vejam ainda muitas dobradinhas antes deles crescerem, porque foi emocionante demais. Foi muito emocionante. Guilherme, Monza foi marcado pela segunda corrida na história como sprint race no sábado. Né? Classificação lá no domingo, na sexta-feira, pole position de Valtteri Bottas. Na sprint race, o Hamilton largou mal, caiu para quinto, né? Então o Bottas ali largou na pole position, ele venceu a sprint race, ganhou os 3 pontos. O Verstappen ganhou 2, inclusive começou o GP de Monza já ampliando a vantagem, né, de 3 para 5 pontos de Hamilton. Mas você, Guilherme, imaginaria um GP de Monza, para quem viu a sprint race, imaginaria o que aconteceu na corrida de domingo? Depende do ponto de vista. Se você for pelo absurdo de até Bottas estava numa pole position, Hamilton não acertando uma largada e não conseguindo passar de quinto colocado em mais de 10 quilômetros, porque eu não estou falando aqui da distância total, que é menor. Ele só precisa de 10 quilômetros. Em 6 voltas ele resolve o problema dele. E ele não conseguir chegar lá. Então, se a gente for levar pelo absurdo, acreditaria. Vamos lá. Mas do jeito que foi, eu acho que imagem da era híbrida, o carro montado em outro. Uma lição que a gente tira é que se tivessem deixado o Van Diesel dirigir o carro em vez do Hamilton, ele teria saído de debaixo do Verstappen e provavelmente terminado a corrida. Ele já pulou de prédio, inclusive, com carros em condições muito piores e manteve a trajetória. Então, eu acho que ali foi uma falta de expertise. Pneu. Exatamente, ali foi uma falta de expertise de não deixar o melhor piloto na pista aquele dia, ativamente pilotar. Tira a carteira do Kubica, deixa o Van Diesel de backstage ali. Por favor, gente, ele é veloz e furioso. A gente está precisando disso nesse momento, só ser veloz não está dando mais certo. Mas, por favor, Isa. Não, pode desculpa. Não, só ia falar que, indo pelo lado normal, jamais acreditaria, que Ricardo seria o primeiro, seguido de Lando Norris, e com tudo isso que aconteceu na sequência da corrida, né, que a gente vai conversar. Diga, Isa. Você falou, né, de coisas que a gente não estava esperando, e aconteceu uma coisa extremamente inesperada nesse fim de semana, que poucas pessoas falaram, porque foi uma corrida que teve muitas coisas para a gente falar, que é o seguinte, né, como o Guilherme falou, o Robert Kubica fez, né, a sua participação e terminou em 14º lugar. Isso significa que o Nikita Mazepin agora está em 21º no campeonato com 20
pilotos. Então, positivos, né? Obrigada, Kubica, por não ter saído da Fórmula 1, que foi super inesperado e 100% aproveitado por todos. Fantástico. 20 pilotos na disputa, Mazepin está em 21º. Gente, vamos falar de Monza. Vamos falar de Monza, que a corrida, eu tô acelerado. A largada já foi espetacular. Primeiro que o Bottas, a gente falou que ele ganhou o Sprint Race, mas ele trocou de motor 2 vezes e largou em último. Né? Depois de eu falar da corrida do Bottas também, que foi muito boa. Mas Verstappen na pole, Ricardo em segundo, Ricardo, inclusive, ultrapassando Max Verstappen na largada, já assumindo. O Ricardo ganhou a corrida de ponta a ponta. Chega, eu arrepiei. Não, arrepiado, ponta a ponta, ponta a ponta. Né? Uma disputa muito legal também do Lando Norris e o Hamilton. Lá atrás, o Giovinazzi batendo, foi a primeira confusão da corrida. Mas, gente, vamos pensar no seguinte. Quantas vezes por ano a Red Bull erra no pit stop? Eu acho que meia vez. Ah, não, mas eles resolveram acumular todas as vezes que eles acertaram em um pit stop só, né? Exatamente. Então, o Hamilton, a McLaren tentando fazer um joguinho para dar um undercut. Né? Aí, deu sorte porque a Red Bull errou. Só que a Mercedes também errou com o Hamilton. O pit stop não foi bom. Foi quase 4 segundos. 3.8, 3.9, algo assim. Deixando as 4.2, né, Alex? 4.2, né? Foi, 4.2. Eles saem lado a lado. Gente, para quem lembra de Silverstone, a gente sabe o que acontece com Hamilton e Verstappen lado a lado. A gente sabe disso. Quem lembra da primeira volta, meu Deus do céu, dessa corrida? Ninguém lembra. Eles estavam se esperando desde ali. Exatamente. Então, assim, Alex Wagner, estava escrito nas estrelas, não estava? Não só estava escrito nas estrelas, como a culpa de tudo isso aí é da pistola, certamente. Se as pistolas não tivessem falhado, isso não tinha acontecido, cara. Não foi um erro de piloto, a culpa é da pistola. Pensar que é verdade. As pistolas são responsáveis pelos melhores momentos do ano até agora. O pit stop do Bottas lá em Monza. Exato. A batida dos dois agora. Entrou no top 3 aí, utilizações do halo até agora. Só tá perdendo, na minha opinião, para a segurada da cabeça do Giovinazzi. Desculpa, Giovinazzi não. Para quem não viu a cena, eu vou colocar aqui na edição desse vídeo, eu vou colocar a foto da cena de onde estava o pneu do Verstappen. Onde estava o pneu do Verstappen? Vocês vão ver. Eu posso fazer uma cena para vocês. Então, assim, gente, o halo ele é feio pra caramba. Ele é feio. A gente sabe que ele é feio. Mas ele já salvou a vida de pilotos. Eu acho ele feio. Ele já salvou ele já salvou. Ele é feio no começo, mas depois acostuma. Eu acho ele. Tem várias inovações do carro. Faz parte do carro. Mas ele é útil. Tem várias inovações que você olha assim, tipo, caramba, que bizarro, fizeram isso aqui. Dá 2 anos, você acostuma e, pô, que massa. Hoje em dia, até quando vejo o vídeo dos carros antigos, parece que tá meio pelado ali, falta alguma coisa. Cadê um halo ali? Gente, mas é estranho pensar, né? Que assim, a gente dirige todos os carros que a gente dirige, a maioria são carros fechados que têm uma proteção, e o carro de Fórmula 1, que é um carro que sempre foi dirigido numa velocidade muito acima dos outros carros, tem, entre aspas, assim, tinha muito menos proteção, né? Então, eu acho que não tem mais ninguém falando que, não tinha que ter o halo, não tinha que ter... Não, porque assim, já está mais do que provado, já ficou provado, acho que foi em 2018, né, com o Leclerc, que foi uma batida horrorosa. Ano passado, com o Grosjean, nem se fala, e agora também não teria mais Lewis Hamilton, né? E Lewis Hamilton estava pleníssimo ontem no baile lá do match, como se nada tivesse acontecido por causa disso. Porque se não tivesse... Que terno daqui. É verdade, o bicho estava responsável. Na responsa lá. Exótico. Vamos dizer assim, exótico. Mas olha... Diga, Alex, diga. Não, tirando esse fato da pistola, não sei se vocês já querem entrar no assunto do acidente em si, mas, de fato, proporcionou uma emoção que estava até brincando, a gente estava vendo a corrida aqui com os amigos em casa, e a última vez que a gente viu corrida com os mesmos amigos em casa foi em Baku, onde Hamilton... Não, foi em Baku, onde Hamilton passou retaço e o Pérez ganhou. Naquela corrida maluca também, esse amigo só teve que ver. Foi excelente. Porque só dá corrida boa. É verdade. Tem que juntar no próximo vez que você for assistir com esses amigos, você já avisa a gente, pra gente já saber que vai ser uma corrida com mais emoção.
né, para a gente se preparar psicologicamente. Vou contar com você para a próxima vez, você já avisa. Com certeza. Exato. Mas, gente, vamos entrar no acidente em si. A gente já sabia que aquilo estava se desenhando pelas estratégias das equipes. A gente teve Silverstone, que Hamilton, inclusive, foi apontado como culpado, mas teve aquela penalização ridícula de apenas 10 segundos, onde ele jogou o Verstappen na barreira a mais de 200 km por hora. E agora a gente teve o Verstappen. Eu acredito assim, o Verstappen ele foi punido, tá, pessoal? Com 3 posições no grid na próxima corrida, para quem não viu a punição. Não foi tão sério, se você for pensar na questão da velocidade, não foi tão sério igual o Silverstone, mas foi perigoso por onde passou o pneu, enfim, tudo aquilo. Mas na hora, eu falei, cara, acidente de corrida, foram disputar, né, dividiram a mesma curva. Eu, se eu fosse comissário, leigo, assim como nunca fui um piloto de Fórmula 1, não daria punição para ninguém. Segue o jogo e vai. Mas a FIA tem essas características de punir. E aí, pessoal? Vamos lá, tá começando a ficar... Tá começando a ficar perigoso, né? Eu acho que assim, as punições são punições leves, não são punições de forma alguma pesadas para alguém como o Verstappen, ou se acontecesse a mesma coisa para o Hamilton, 5 posições no grid. É resolvível para eles. Mas, ao mesmo tempo, tem que acontecer a punição. Eles estão ficando muito ofensivos dentro de pista. A gente já entendeu que eles estão passando de um nível ali, corrida amigável entre os dois. Eles acabaram de ter um acidente desse nível e simplesmente saem do carro ignorando o estado um do outro. Assim, eu acho que está se gerando uma animosidade que pode começar a tomar algumas proporções muito grandes. E assim, tem que punir. Começa dando uma puniçãozinha aqui ali, pelo menos para eles entenderem, olha, vamos segurar ali que está passando da gente também o respaldo disso. Porque senão, o que vai acontecer? Eles estão montando o carro um no outro já, meu Deus do céu. É isso aí. Para quem é mais saudosista, temos aí uma rivalidade revivendo os anos 90 com o Senna e Prost, talvez com o Hamilton e Verstappen, né, cara? De um negócio ficar realmente feio. Mas assim, eu vou compartilhar da opinião do Renan. Eu acho total que foi um acidente de corrida. A gente viu que tem aquela salsicha laranja, que ela tem uma altura muito maior do que o total a zebra, e ela é que, no fim das contas, catapultou, né? Ela foi colocada ali por um motivo de segurança, provavelmente, né? Obviamente, para também dificultar de as pessoas cortarem a chicane e tudo mais, mas, no fim das contas, foi ela que ocasionou e catapultou o carro do Verstappen. E na declaração, o Fernando Alonso, inclusive, falou assim, cara, isso aí para mim é acidente de corrida puro. Ele deu azar de tocar na salsicha ali e decolar o carro. E, Alex, mas fora isso... Mas é o querer entrar na curva com outro carro, né? O que o Alex estava falando, o Hamilton, na primeira volta, na largada, na disputa com o Lando Norris, ele optou por não passar por cima da salsicha. Ele virou e foi lá pelo meio da curva, onde tem aquelas trepidações, né? Perde um tempinho, só que assim, não está dizendo que você tem que ir para lá, né? Ele optou por aquilo, com aquela salsicha você pode quebrar o carro. O Verstappen não quis, né? E assim, corrida. Eu acho que é isso, mim, porque assim, se a gente pegar, por exemplo, né, a questão, né, eles entraram na curva, talvez o Verstappen tivesse ter tirado o pé e tal, mas, cara, volta naquele tema que a gente falou já algumas corridas atrás, talvez só no grupo e não aqui, mas, cara, é Fórmula 1, a gente está falando de 20 pessoas, dentre 7 bilhões e tantas do mundo, que estão ali para competir um esporte de altíssimo nível. Você acha que alguém vai arregar numa entrada de curva? Os caras não estão ali para isso. Então, assim, ainda mais na esse tipo de coisa vai acontecer. Tá. Exatamente. E está muito disputado, apertada a disputa, né? Sim. Acho que eu até comentei com vocês, eu, se não me engano, falei isso no podcast, na corrida da Hungria, se não me engano, ou foi Silverstone, não sei. Depois eu falei até nas duas, que eu não acho que nenhum dos dois vai mais tirar o pé. Entendeu? Então, assim, minha previsão é de que a gente vá ver outros acidentes desse tipo envolvendo esses dois pilotos especificamente. Eu não acho que o Lewis Hamilton teria continuado com o carro dele na direção que ele estava se fosse outro piloto, e eu não acho que o Max Verstappen teria feito a mesma coisa se fosse outro piloto. É porque eles estão ali no momento extremamente complicado para o campeonato, né? Realmente ponto a ponto. Eles estão ainda 3 pontos de diferença, né? Então, assim, 5. Então, é pouquíssimo ponto. Então, assim, cada ponto vai contar, cada posição vai contar, e eu acho que eles realmente não vão mais tirar o pé.
né? O Lewis Hamilton, ele até tentou, na minha opinião, né, sair assim um pouco por cima. Dessa vez o Max Verstappen postou no Instagram falando que o Lewis Hamilton tinha que ter dado Por cima ele espaço, não não sei o que, não sei o estava. que, não sei o que. E o... Oi? Por cima ele não estava. E aí o Lewis Hamilton até tentou, ele falou, né, o post que ele fez foi mais falando, tipo assim, que bom que existe a tecnologia do Halo, não sei o que, ele nem mencionou o Max Verstappen, então eu acho que ele tentou ainda dar uma saidinha ali, mas na minha opinião, se o Max Verstappen quisesse ter impedido esse acidente, ele teria impedido, e se o Lewis Hamilton quisesse também, ele também teria, os dois tinham possibilidade de sair da posição que eles estavam, e não saíram porque eles não estão mais nessa vibe mesmo, sabe, de abrir espaço para o outro, ou deixar o outro passar, que daqui É a pouco eu te passo. aquilo, Então eu acho que a gente vai ver isso ainda, daqui para o final. quando você tem dois pilotos, que é isso que você falou, né, Isa, que entram junto com eles numa curva e eles sabem claramente tirar o carro ali da frente, é porque entra numa curva do tudo ou nada. Se esse piloto erra junto com eles vão para nada. Quando eles estão só os dois na pista, não tem o nada. É só o tudo, porque o terceiro colocado no campeonato está 100 pontos atrás deles. Então, assim, eles não têm mais esse risco para trás. É uma questão dos dois. Se um passar e o outro ficar na pista, alguém perdeu ali no meio. Então, ou saem os dois ou ficam os dois, né? Eu quero ir para um ponto muito sensível, eu concordo com você. Inclusive, a primeira vez na história que Hamilton e Verstappen saem da corrida na mesma corrida. Eles abandonam a corrida na mesma corrida, né? Isso nunca aconteceu. E eu quero tocar num ponto também da pressão que o Hamilton deve estar sentindo. A gente sabe que, historicamente, o Hamilton nunca é bom com pressão. E com pressão psicológica, não pressão na pista, pressão psicológica. E, ao mesmo tempo, você tem um Hamilton, uma Mercedes, inclusive, que nas últimas 10 corridas ganhou apenas uma. A Mercedes, nas últimas 10 corridas, ganhou apenas uma. Totalmente distante daquela Mercedes do ano passado para trás, que sobrava, que largava e abria 50 segundos. Então, e o Verstappen, mordido, porque era um cara que estava 30 segundos na frente, teve um acidente de Silverstone, abandonou a distância, pulverizou, ele passou lá naquela corrida da passada, agora abriu um pouquinho, quando ele se viu, cara, não vou perder, eu vou ampliar a distância, nunca fui campeão. Eu acho que quem tem mais a perder é o Hamilton, por ser o final da carreira dele, ele quer chegar no 8º título. O Verstappen, eu acho que o Verstappen ainda tem outra, o Alex está falando não, mas eu acho que o Verstappen vai ter outras chances se ele não ganhar esse ano. O meu ponto é só que, assim, cara, nesse espírito, o Verstappen não vai ser campeão nunca, eu acho. Ele precisa saber quando dar espaço e quando ser agressivo. Aí é que é o ponto, assim. Quem tem mais a perder nessa história, para mim, é o Verstappen do que eu não colocaria... O Jack Stewart falou isso hoje. O Jack Stewart falou numa entrevista. Eu não colocaria nem só no ponto de quem tem mais a perder. Eu acho que o Verstappen ter mostrado perder a cabeça como ele perdeu a partir desse momento, que eles estavam vindo nesse atrito, e o Verstappen claramente deu um spin-out ali, de ficar com raiva de tentar, e o Hamilton achou a tranquilidade dele nisso. Eu acho que ali a gente tem um turning point do Hamilton, que não está mais pautado nas corridas que ele estava perdendo ou não conseguiu chegar ali. Eu acho que isso dá uma força de moral para ele ali agora o meu competidor perdeu a cabeça, e ele volta. Entendeu? Ele eu acho que a ganhou gente tem um turning assim, point voltando, sim. Ele só ficou quieto na dele, esperando o Verstappen cair sozinho na própria cabeça. Ele não precisou levantar um A contra o Verstappen. Ele perdeu um título assim, lá quando ele tinha um título ganho, que naquela corrida na China, ele no pit lane, ele acabou batendo, perdeu o título para o Raikkonen na última corrida, né? Se eu não me engano foi para o Raikkonen, e depois no ano seguinte ele conseguiu ganhar do Massa, tudo bem que para a gente aquele título é do Massa, né? Mas ele se mostrou muito mais constante até que ele teve um adversário à altura, que foi o Rosberg, né? Quando ele perdeu o título para o Rosberg aposentou, e aí foi só Hamilton. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. O próximo GP da Rússia, daqui a 2 semanas, ele é um GP que a Mercedes vem dominando há muitos anos, mas eu não vejo hoje esse domínio da Mercedes. Eu vejo, mais uma vez, uma disputa entre os dois. Uma coisa que é para a gente até analisar assim, esse campeonato, 8 equipes já subiram no pódio, né? E ano passado, quantas equipes subiram? Pelo menos 4 não subiram ano passado. As então, 9 assim, anos que não sobem tantas equipes ao pódio.
Então, assim, tá sendo muito interessante ver que não só essas coisas que têm acontecido têm influenciado o resultado da corrida para outras equipes chegarem ao pódio, mas também outras equipes mostraram uma evolução muito importante, né, que a Mercedes não mostrou esse ano. A Mercedes, eu diria que ela está tão boa quanto o ano passado, mas os carros das outras equipes do ano passado ficaram melhores, né? Então, eles não conseguiram manter essa hegemonia que eles tinham, e honestamente, que bom, porque está sendo muito mais divertido ver um pódio colorido toda semana, ao invés daquele pódio que a gente estava acostumado, panelinha do ano passado, né? Tá bem legal mesmo. Mas, pessoal, vamos deixar essa polêmica de lado. Isso é só tempero para os nossos domingos de Fórmula 1. Mas vamos falar dos vencedores, né? Vamos falar da McLaren. O Ricardo fez uma corrida de ponta a ponta na liderança, não foi ameaçado em hora nenhuma. Ele conseguiu manter a distância do Max Verstappen sempre que precisava. O Lando Norris conseguiu ganhar nessa segunda posição depois desse entreveiro aí do Hamilton com o Verstappen. E, gente, McLaren, eu não diria a McLaren está de volta. Não, isso foi uma corrida atípica. A McLaren ainda não tem carro para vencer corridas constantemente, mas tem carro para atrapalhar. Porque já tem algumas corridas que a McLaren vem atrapalhando. Tem. Ela tem atrapalhando carro, bonito. Ela tem carro para ser a terceira força do grid, isso com certeza, né? A gente já viu aí, a gente falou muito de Lando durante toda a temporada até agora, né? O cara já fez 3 pódios esse ano, então assim, eles têm uma consistência, eles têm de fato um carro para ser a terceira força. Obviamente, para ganhar mais outras corridas, aí tem que ser de novo um alinhamento dos planetas e tudo mais aí para isso talvez acontecer de novo. Mas, cara, foi sensacional, que corrida irada. A gente teve um único ameaço ao Ricardo, né? Que foi uma hora que o Lando estava se aproximando e ele mandou aquele rádiozinho para a equipe, né? Pô, manda o rapaz aí andar, senão, né? Assim, achei um pouco ousado da parte dele. Uma coisa é você trocar posição lá atrás, em quinto e sexto. Agora você vai pedir para o líder da corrida te dar o... Pô, você não está falando com o Hamilton e Bottas, amigo. E eu ainda vejo mais, tá? Eu ainda vejo mais, porque assim, foi muito simbólico isso. Porque eu vi o Norris mais rápido, né? O Norris ele foi chegando, de fato. E de fato teve uma ordem para fica aí. Inclusive a gente tem o áudio. Ele falando, fique no seu lugar. Uhum. É melhor para eles falaram que era melhor para a equipe se ele ficasse no lugar. Então eu achei isso interessante. Eles não falaram assim, não, fica aí. Por que eu acho que é melhor para a equipe? O Ricardo é um cara que ele vem sofrendo muito, né? Ele vem sendo massacrado pela imprensa, no sentido de não se adaptou, não está conseguindo, não vai. O Norris constantemente vai bem. Eu acho que se você faz a troca, ia gerar um desconforto psicológico no Ricardo tão grande que eu acho que ia ser prejudicial. O Zac Brown, eu acho que fez uma gestão espetacular nessa corrida em não deixar o Ricardo, a confiança do Honey Badger, que é um cara top de linha, um puta piloto, e o Norris vai ter a chance dele, né? Mas era do Ricardo essa corrida e é muito simbólico por ser em Monza, né, pessoal? Sim, eu estava até falando... Eu estava até falando com meu pai, ele perguntou no meio da corrida, ele falou assim, será que a McLaren vai mandar, né, o Daniel abrir para o Norris passar? Eu falei, pai, eles não vão fazer isso. Porque a McLaren é uma empresa que ela se preocupa muito com a visibilidade dela, né? Então, assim, ela fazer isso de propósito com o Daniel, se o Lando Norris estivesse, assim, voando, chegando ali, muito na bundinha, talvez essa discussão valesse a pena, mas eles não fariam isso pela ótica mesmo, sabe? Eles não iam jamais, ainda mais sabendo que o microfone é aberto, que a gente ouve o microfone. Eles jamais dariam essa ordem, por causa da gestão do Zac Brown. Talvez se uma outra pessoa estivesse lá, fosse diferente. Mas eu tinha convicção, porque eu sabia que eu podia contar com o Zac Brown para não fazer isso. Né? Eu acho que o Ricardo, ele realmente estava precisando de um boost aí na confiança dele. Então, foi muito legal ver ele ganhar. Foi lindo, maravilhoso, surpreendeu. E ele realmente, desde o começo, se manteve lá. E uma coisa que eu achei muito engraçado, que foi antes da corrida, o Max Verstappen deu uma declaração, eles estavam na entrevista, e ele falou que se o Daniel Ricciardo passasse ele na primeira curva, que ele ia segurar quem estivesse atrás para não deixar passar, para deixar o Daniel Ricciardo ganhar.
Eu não acho que o Max Verstappen faria isso de propósito, mas que aconteceu, aconteceu. Foi bem legal a coincidência. Eu achei muito legal. Porque eles são muito amigos, né? Então, assim, eu acho que ia ter sido muito legal também ver o Verstappen no pódio, apesar de ter gostado do Lando Norris ter ficado em segundo. Eu ainda ia ter gostado de ver o Max ali fazendo um chui com o Daniel Ricciardo. Aquele chui que... Foi engraçado demais. O Lando Norris colocou na boca, ele fez aquela assim... Cuspiu na mesma hora. Tipo, o que eu tô fazendo? O Norris não sabe chacoalhar o champanhe, né? Ele não aprendeu, ele não teve aula de pódio one-on-one. Ele é um bebê. Gente, olha só. O cara quebrou a garrafa no primeiro pódio dele, pô, e cortou a mão. Rasgou a mão. Nessa ele deixou a garrafa cair. Pô, ele precisa aprender a chacoalhar esse negócio para fazer um P1 primeiro, senão ele vai passar vergonha. Gente, olha só um negócio interessante. Alguns fun facts aqui como era o mundo na última vitória da McLaren, lá pelo Jason Button no Grande Prêmio do Brasil. O halo ainda não havia sido adotado, né? A gente lembra daquele acidente do Grosjean com o Fernando Alonso, que machucou a mão do Alonso. O motor era o V8, fazia aquele barulho bonito. Michael Schumacher ainda corria na Fórmula 1. O Hamilton só tinha sido campeão uma vez. O Verstappen ainda era um piloto de kart com 15 anos de idade. O Brasil tinha 2 pilotos na categoria, Felipe Massa e o Bruno Senna. Neymar jogava no Santos, Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi no Barcelona. Kobe Bryant jogava na NBA. O Brasil não tinha títulos do Mundial de Surf, o que Medina foi campeão hoje, parabéns Medina. O iPhone da época era o iPhone 5. Esse os saudosistas vão lembrar, a rede social do momento. Já tem um tempo, hein? Caramba! Orkut era a rede social e a Avenida Brasil era a novela de sucesso. Imagina a comunidade do Orkut hoje. McLaren fans. Aí todo mundo lá mandando depoimento. Obrigada, Daniel Ricciardo. Ai, gente, que corrida sensacional. Achei que uma outra coisa que a gente tem que falar, com certeza você ia falar, mas eu já vou me apressar aqui, porque eu não consigo tirar isso da cabeça também, é que uma outra pessoa que mostrou que sabe lidar com pressão é o Bottas, né? Eu acho que ele estava pressionado de um jeito diferente nessa corrida, porque antes ele vinha tentando conseguir ali um pódio, então ele estava sempre ali beliscando e não conseguia, e dessa vez eu acho que como ele já começou do final, eles deixaram ele mais livre, tipo assim, faz o que você quiser aí, o que você conseguir tá bom. E aí ele falou assim, vou tranquilo. Aí o Hamilton saiu também, ele não tinha mais assim, nem que considerar um segundo piloto, né? Então ficou bem mais fácil para ele. Trabalhar ele realmente ele, né? Pela primeira vez na temporada. Exato. E ele foi brilhante. A gente até conversou na semana passada que achava que se tirasse a pressão do Bottas, né, ia fazer bem para ele. Eu acho que essa corrida já prova isso. Prova que ele realmente conseguiu, né, fazer o que a gente sabe que ele é capaz, porque o Bottas é um grande piloto, ele só deu azar de ser companheiro de equipe do Hamilton. E o Bottas, pessoal, para informar, né, o Bottas ele largou em último, ultrapassou todo mundo, na pista ele chegou em quarto, porém o Checo Pérez, da Red Bull, que chegou em terceiro, foi punido, né, por ter colocado, não lembro quem que ele colocou para fora, foi o Norris? Foi o Leclerc? Ele cortou, acho que o Sainz numa... ele botou o Sainz no Leclerc. Eu acho que foi Ferrari. E também uma daquelas punições que a FIA está dando bastante. Ele tomou uma punição de 5 segundos. Tem sido consistente, né? Eles têm sido consistentes nas punições. Exato. Eu acho que faz sentido eles punirem o Verstappen. Exatamente. Aí ele pelo simples fato de que eles têm punido todo mundo. Então tem que continuar punindo mesmo. Exatamente. Aí ele caiu para quinto, e aí o Bottas assumiu a terceira colocação, o Leclerc em quarto, aí o Pérez em quinto, Sainz em sexto. Então, foi uma corrida bem interessante do Bottas, assim, na ultrapassagem. Mas, assim, eu fico pensando nessa questão, foi uma corrida bem interessante. Mas o que é ser bem interessante com um dos melhores carros do grid, ultrapassando muita gente que não daria muito problema? Diga, Alex. Olha, não, eu acho que assim, já que a gente está falando de Valtteri, eu acho que ele foi o melhor de todos no final de semana de uma forma completa. Sim, ele fez a pole para sprint race, garantiu 3 pontos e largando em último, cara, ele fez o que dava para ser feito e garantiu mais 15 pontos. Então, cara, ele fechou 18 pontos, cara. Só nessa brincadeira, ele botou 9 de vantagem em cima do Lando Norris e reassumiu a terceira colocação de fato do campeonato. Se não são esses 3 pontos e um carro realmente bom, com um piloto que
sim, Sabe, ok, não é maravilhoso. Cara, o Lando ainda era terceiro colocado no campeonato. Então, assim, ele fez uma corrida espetacular para a situação que ele tinha nesse final de semana. Nada como tirar das costas o peso de não ter um carro para o ano que vem, né? Eu acho que ficou bem claro aí que isso estava assombrando o Valtteri Bottas, assim. Resolveu o Exatamente. problema, a mídia acabou com esse negócio, tá bom, deixa eu mostrar quem quer correr. E Boa. desde sexta-feira Mas, provou assim, que sabe fazer, né? para Era o mim, melhor ele carro foi o do mundo. melhor do final de semana, porque Concordo. considerando, tipo, o Daniel e o Lando ali, é meio que jabuti, né? Tipo, beleza, legal, mas ninguém sabe como exatamente se manteve ali. Dos carros que de fato tinham condições, ele conquistou o máximo de pontos que dava para ser feito. Acho que ele fez sim. um ótimo fim de semana, cara. Inclusive, eu votei no Valtteri Bottas como piloto do dia. Ele, para mim, foi o piloto do dia. Apesar do Daniel Ricciardo ter ganhado, acho também justíssimo ter ganhado, porque fez uma corrida espetacular. Eu consigo entender a lógica dos fãs votando. Mas, para mim, o piloto do dia realmente foi o Bottas. Eu acho que ele saiu lá das cinzas do final do grid. Sim, mais no final não dava. E ele realmente foi subindo, ele teve dificuldade para subir, não foi uma coisa assim, pegou e passou. Ele foi tendo que escalar 1 a 1, não foi uma coisa simples. E ele fez ultrapassagens muito bonitas. A gente viu outras coisas mais interessantes ao longo da corrida, mas ele também fez, né, o trabalho dele, mostrou que veio. Então, fica aí uma coisa diferente, né? Ao invés da gente ficar só reclamando do Bottas, dessa vez ele realmente merece nosso elogio. Exatamente. Porque ele mandou muito bem. Pessoal, deixa eu só fechar rapidão aqui, Renan, com o tema. Mais um fun fact que a gente falou, né? Pô, a Monza, os últimos 3 anos foram espetaculares, né? A gente teve uma vitória de Leclerc em 2019, que acho que foi a segunda vitória só dele. de lembrar. Logo após a morte do Antônio Hubert. Uhum. No ano passado, aquela vitória bizarra do Gasly também. E esse ano, não bizarramente diferente, com o Ricardo ressurgindo, né? Não era uma não menos bizarro. Gasly, mas não menos bizarro. Fazia quanto? Sei lá, 1000 e tantos dias, 4 anos que o Ricardo não ganhava? 3 a anos, última foi Mônaco, 2018. Então assim, cara, ele realmente precisava disso. E no fim das contas, a gente falou, né? Lá na frente estava tão legal que a gente esqueceu da parte de trás, mas o nosso Jorjão da Massa pontuou de novo com o Williams. Pontuou de novo. Terceira vez em 4 corridas. Terceira vez em 4 corridas. Mandou bem numa demais. equipe que passou zerada no ano passado. A Williams Claire e Sir Frank estão muito felizes. Cara, na situação do campeonato hoje, não tem como tirar o 8º lugar deles. A Alfa e a Haas vão chegar ali nesses 22 pontos deles nem a pau. Nunca. Não chegam. Eles garantiram uma bolada, que é o dinheiro que eles não ganharam no ano passado. Garantiram uma bolada. E, mais uma vez, George Russell, terceira corrida pontuando. Tudo bem, teve aquela lá de Spa, mas terceira corrida pontuando em 4. E ninguém nem lembrou do Russell. Estava todo mundo empolgado com a McLaren. Quando eu vi o final da corrida, eu falei, o Russell em 9º. Enfim. É isso aí. Isso porque o Latifi saiu na frente dele, né? Foi acho que a primeira vez que o Latifi tinha... Primeira ou segunda que o Latifi se classificou na frente do Russell. E ele ainda passou o Latifi. Então eu achei muito bom, porque ele ainda conseguiu, né? Porque, se não me engano, saiu em 11º, 12º, e conseguiu fazer as ultrapassagens que ele precisava. Então o George Russell, mesmo, né, não conseguindo escalar o pelotão todo, porque não tem carro para isso, mostrou que o que ele consegue escalar, ele está escalando. Exatamente. E falando em não tem carro para isso... Último tópico antes das notas rápidas, aquele velho assunto que a gente sempre fala aqui, Mazepin mais uma vez bateu no Schumacher, mas dessa vez o Mazepin, Guilherme, assumiu, falou que ele mesmo errou. Uma hora cansa, né? Eu acho que tinha que mudar o disco. Eu acho que a assessoria de imprensa falou, não, pelo menos dessa vez fala, admite alguma coisa aí. Assuma. Finge que você é um ser humano, senhor horrível. E nada de novo sobre a personalidade do 21º colocado em 20 pessoas. Mas... E foi muito engraçado, porque o carro dele, dessa vez, ele saiu da corrida porque o carro dele deu uma pane, né? Só que na hora que mostra lá, não mostrou exatamente o que era. Eu só vi o carro dele, aí a gente já tava reclamando. Lá, rodou de novo. Lá, não sei o quê. Aí dali a pouco eu vejo, foi ele empurrando o carrinho lá com os fiscais de pista. Eu, não, dessa vez ele não precisa ser criticado. Mas eu não corrigi nada. Tudo que eu falei ficou falado, porque mesmo se ele tiver certo, ele tá errado. É isso, eu concordo plenamente. Alex Varmini, você, a nota dos 3 primeiros.
Olha, não tem como ser diferente de um 10 para o Ricardo, que fez uma ótima qualifying na sprint e conseguiu manter e largar bem a corrida. Acho que ele mereceu o 10, a equipe como um todo, né? O Lando vai um 9,5, vai. Podia talvez ter forçado um pouquinho para a gente talvez ver uma disputazinha dos dois ali, apesar da gestão do Zec que vocês falaram aí, mas foi legal. E, cara, Valtteri Bottas para mim é 11 nesse final de semana, porque realmente algum destaque a mais para você? Precisava fazer. Cara, acho que de destaque a mais eu já comentei do Russell, né? Que realmente pontuou. Acho que mais isso, né? Um destaque negativo, né? As AlphaTauri nem saíram da garagem esse ano, né? Exatamente. Verdade. Nasceu na última corrida e nenhum dos carros sequer largaram, se a gente for considerar que quebraram no... O Tsunoda não largou e o Gasly deu 3 voltas, né? 3 voltas, E pô, Isabela, uma corrida você... que estava favorável para eles, né? Porque os carros da Red Bull estavam voando nessa corrida. Exatamente. Isabela, 3 primeiros e destaque. 3 primeiros, pontuação, realmente. Olha, eu acho que o Alex ele fez uma pontuação muito boa, porque como meu piloto do dia, eu não podia deixar de dar um notão para o Valtteri Bottas. Eu acho que ele realmente foi brilhante nessa corrida, ele se destacou muito, fez o que a gente gosta de ver. Eu achei até surpreendente ele não ganhar como piloto do dia, porque a gente vinha, né, de uma constante aí de quem fazia mais ultrapassagem ganhava o piloto do dia, mas o Daniel Ricciardo é muito carismático e aí ele levou o piloto do dia, então para o Valtteri Bottas eu vou dar aí também minha nota 9,5, não vou dar 11 que nem o Alex, mas eu vou dar 9,5 porque eu acho que ele fez um trabalho brilhante. E aí, Daniel Ricciardo e Lando Norris, eu vou colocar os dois com nota 10. Foi um final de semana nota 10 para mim. Assim, eu fiquei feliz demais assistindo desde o começo. Na hora que eu vi que rolou a batida, a primeira coisa que eu queria ver era como é que estava a garagem da McLaren, porque eu sabia que já ia mostrar essa filmagem. E foi muito legal, não só ver os pilotos comemorando, mas ver a garagem toda comemorando. Então a festa foi nota 10, as fotos são nota 10, o pódio foi nota 10. Eles jogando lá, o Lando Norris jogando o Chewie lá no Zac Brown também para ele beber. Eu achei que foi assim tudo o mais legal possível e é muito surpreendente, porque é o primeiro pódio, né? A primeira dobradinha que a gente tem esse ano é da McLaren. Então, realmente, todas as circunstâncias só me deixaram incrivelmente feliz. Meu coração de McLaren está batendo mais forte. Estou muito feliz. Então, nota 10 para o meu fim de semana com a McLaren e 9,5 para o Valtteri Bottas, porque eu acho que ele merecia, só não vou dar 10, porque não ganhou. E eu acho que o 10 é para a perfeição que foi a McLaren nesse fim de semana. Beleza. E você, Guilherme? Eu vou no oposto daí, deixando o meu 9,5 para os dois primeiros, deixando o 10, claro, McLaren, mas para os dois pilotos o meu 9,5. Acho que foram pilotos maravilhosos, mas tem que ter o extra para quem foi mais. Eu acho que o Bottas definitivamente foi essencial esse final de semana. Ele mostrou o que era dirigir uma Mercedes do jeito que ele não mostrava há muito tempo. E eu dou um 10 para ele pelo final de semana. Então os outros dois, só para poder ter essa diferençazinha, ficariam com os 9,5 ali, mas deixando 10 para a McLaren do formato que eles trabalharam, porque, beleza, dirigiram muito, dirigiram, mas o formato que a McLaren conduziu o final de semana, acho que permitiu muito que eles estivessem nesse pódio. E deixo um destaque extra aí, que na verdade entra junto na mesma análise o positivo e o negativo, que seria da relação de o que se está fazendo Sérgio Pérez, né? Ele fica como meu destaque negativo de ter uma Red Bull na mão e não conseguir fazer ele para frente, e que vem com os destaques positivos das Ferraris, que não tem carro para isso, e conseguiram segurar o Pérez, né, durante a corrida, estão lá. No momento de uma reta em que Sainz e Pérez ficaram do lado um do outro e o Pérez não conseguia resolver isso, foi um dos momentos mais absurdos de uma reta numa corrida, se você for comparar o que as Mercedes e as Red Bulls fazem. Então, assim, eu deixo o meu destaque positivo para as Ferraris, para a equipe Ferrari como um todo para esse final de semana, e o negativo junto já nessa comparação para o que está fazendo ali Sérgio Pérez. Inclusive, o Gasly deu uma declaração agora acho que foi na coletiva de imprensa, perguntaram para ele se ele estava frustrado, né, por causa de toda essa situação dele não voltar para a Red Bull. Eu honestamente nem sei se o Gasly teria interesse em voltar para a Red Bull. Eu não acho que não tem nada a ver. Assim, eu não acho que para ele faz bem como piloto, para a cabeça dele mesmo, sabe? Voltar para a equipe que rejeitou ele.
Mas perguntaram para ele se ele estava frustrado, de certa forma, com a contratação né, com o Sérgio Pérez reassinando o contrato, e ele falou que sim, porque ele estava tendo um desempenho melhor do que o Sérgio Pérez num carro inferior, e essas duas declarações são verdade, né? Ele vem mostrando que está ali num quarto lugar, até um sexto lugar, geralmente, ali nessa consistência, e o Sérgio Pérez, que era para estar voando, realmente, depois daquela corrida que ele ganhou, ficou assim, É verdade. aquela coisa meio mortinha, né? Então, É eu verdade. entendo a frustração do Gasly, mas eu não acho que a melhor solução para ele é voltar para a Red Bull. Mas também não sei para onde mandar ele. Isso é problema para o ano que vem. Não, bacana. Pessoal, vamos lá então, para a gente poder encerrar, que o programa está ficando longo. Eu dou 10 para os 3 primeiros. Menção honrosa para o Russell, né? 3 pontuações em 4. E para o Ocon também, que pontuou nas últimas 4 corridas, né? Que está sendo constante aí essa evolução da Alpine. Então, deixa a minha menção honrosa aí para o Ocon. Pessoal, considerações finais para a gente poder encerrar o programa de hoje. Guilherme, quer dizer alguma coisa aí para os nossos espectadores antes da gente para o nosso boa noite, nosso abraço final? É isso, pessoal. Se você está nos escutando e já nos conhecia, por favor, clica no likezinho aqui embaixo, ajuda muito a gente. Clica no compartilhar, manda para todos os seus amigos. Se você ainda não conhece a gente, por favor, também tem um botãozinho aqui do se inscrever. Compartilha para os seus amigos também. Se você não gostou da gente, compartilha também. É isso que o Renan sempre fala. Manda para o seu amigo e fala, olha como eles são chatos. Tá ótimo, a gente tá feliz com isso também. Até ativa o sininho para você saber sempre que esses chatos aparecerem para você. E aí você pode continuar nessa reclamação. A gente acha maravilhoso. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tá por áudio, antes do nosso Grande Prêmio da Rússia. E fiquem com Deus, estamos aqui. Bacana. Você, Alex, o seu boa noite final. Isso aí, acho que tivemos um ótimo final de semana como um todo, como eu comentei lá no início, a Porsche Cup não deixou a desejar, a moto não deixou a desejar, teve o Goiás Superbike que a gente conseguiu não passar hoje, né, no fim das contas, o tempo está corrido, mas, cara, o destaque foi realmente que Pérez precisava ter feito um pouco mais aí, né, porque a gente está com quase 20 pontos de distância no campeonato de construtores, né, com McLaren e Mercedes. Então, ele está precisando realmente fazer mais alguma coisa. É isso aí e até a próxima semana com Sochi. Bacana. Então, antes de passar para os destaques da Isabela, lembrando aí da pontuação, Max Verstappen líder com 226,5, Hamilton 221,5, 5 pontos atrás, Bottas 141, Lando 132 e Checo 118 são os 5 primeiros. Nas equipes, a Mercedes continua na frente com 362 pontos,5, a Red Bull com 344,5 e a McLaren consolidou aí com 215 pontos, 13 pontos e meio na frente da Ferrari. E a Alpine está em quinto com 95, AlphaTauri T4, Aston Martin 59, Williams 22, Alfa Romeo 3 e Haas 0. E agora você, Isabela Ziller, o seu boa noite e os seus destaques finais. Bom, o destaque principal que a gente tem é que nessa quinta-feira, quando esse podcast for lançado, nós também vamos lançar nosso Instagram. Então, você que está ouvindo aqui, não deixe de ir lá seguir a gente, que a gente vai lançar o Instagram também. Vamos trazer notícias, coisas interessantes que vão acontecer. Então, pode, na hora que acabar de ouvir o podcast, a próxima semana o Guilherme já vai poder falar que é para ir lá seguir a gente no Instagram também. O quê? Já tô até fazendo os dedinhos aqui, Isa, porque eu tenho certeza que na edição o Renan vai colocar aqui o @Fórmula Brother. Eu não sei onde eu tô, a gravação sempre me coloca pro lado contrário. A gente faz assim. Todo mundo faz assim. Eu coloquei em todos aqui, você pode ir colocando em cada um, Renan. Mas então vai lá, gente, depois curte nossa página, a gente vai fazer sempre, né, depois das corridas, a gente vai colocar mais informações, mais um jeito de interagir com vocês e trazer mais informações para todos nós. Muito legal. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado a você que nos assiste no YouTube. Muito obrigado a você que nos ouve também no Spotify. Estamos aí, pessoal, preparando um Fórmula Brother legal demais até o final do ano. Entrevistas quentinhas saindo do forno. Vocês vão gostar demais. Mas para você que fica aqui, como o Guilherme já falou, curta, compartilhe, espalhe para todo mundo. O Fórmula Brother precisa de você. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo programa na semana que vem. Tchau, tchau.